Então nós falamos sobre Jesus, né, conquistando Jerusalém na semana passada, e eu quero voltar agora aos dias de Josué, aos dias dos juízes, para nós entendermos então aqui alguns desdobramentos, né, e como que, de certa maneira, o que Jesus enfrentou nos seus dias ali de ministério foram muito desafiadores, porque ele falou algo interessante. Ele disse: quando um espírito imundo sai de um homem, ele anda por lugares áridos buscando repouso. E quando ele não encontra, então ele reflete, ele vai e diz: voltarei para a minha casa. E quando ele volta, para a sua casa, ele encontra aquela casa varrida, adornada, desocupada, e ele traz 7 piores. E aí Jesus disse algo muito forte. Ele falou: olha, isso descreve essa geração. Ou seja, se Josué teve dificuldade, nós vamos ver que na verdade ele não conseguiu conquistar Jerusalém, e também os juízes, você entenda que nos dias de Jesus, espiritualmente falando, havia um bloqueio ainda muito maior em termos de uma cegueira espiritual, para que essa cidade fosse uma expressão visível e poderosa do reino de Deus. Aqui nós temos também uma escritura muito parecida com a que eu vou ler aqui em Juízes, no capítulo 1, 21, e a Bíblia diz o seguinte: porém os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Então, nos dias de Josué e nos dias dos juízes, quem habitava Jerusalém? Os jebuseus, tá ok? Era um daqueles eus lá, né? Os eus sempre criam problema, né? Se liberte do eu e abrace Cristo. Então, naqueles dias, os jebuseus estavam listados como poceiros que precisavam serem vencidos ali na terra prometida. Você sabe que, da mesma maneira que Deus prometeu uma terra boa e que mana leite e mel para Israel, para mim e para você, Deus nos deu promessas incríveis, né? A nossa terra é a terra das promessas, as quais em Cristo, todas elas se fazem realidade. Então é algo poderoso, né, o que está diante de nós. Mas o texto diz que os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Quem estava dizendo isso estava escrevendo aqui o livro de Juízes. Então, Jerusalém era muito definido nesses dias por uma fortaleza que havia ali, no Monte Sião, a fortaleza de Sião, que tem um contexto histórico e geográfico muito interessante, Essa parte de Jerusalém é uma parte bem alta, e ela é como assim uma crista. Até como curiosidade, os muros que estão delimitando a cidade velha nos dias de hoje em Jerusalém, esses muros foram reconstruídos lá no ano 500, mais ou menos, quando o Brasil foi descoberto, e por um sultão, o arquiteto dele cometeu um erro crasso e deixou o Monte Sião do lado de fora das fortalezas. Esse cara perdeu a vida por causa disso, porque depois que eles localizaram, que o Monte Sião ficou do lado de fora, cortaram a cabeça dele. Mas é interessante porque a Sião, que é um monte bem do lado, ali do Monte Moriá, ou do Gólgota, quando você pensa no Monte Moriá, você hoje vai visualizar o quê? Você vai visualizar a esplanada das mesquitas. E onde a gente deveria, naqueles dias, ver o templo edificado, hoje a gente vê a cúpula ali daquela mesquita, aquela cúpula dourada. A maior evidência que a cidade não está conquistada, Aquilo ali é uma evidência do inimigo infiltrado, literalmente. Mas, então, a fortaleza de Sião, esse Monte Sião que fica bem do ladinho ali, do Moriá, é como se fosse uma crista. E do lado leste, tem-se então o Vale do Cedron, que é um vale muito profundo. Do outro lado tem um outro vale. Lá embaixo no sul é uma faixa muito estreitinha
de espaço, de terra. Então, são pirambeiras assim de todos os lados que dificultam de uma forma gigantesca o acesso de quem quer que fosse. E apenas o lado norte tem uma frente onde, vamos dizer, poderia-se entrar por ali, mas foram onde eles fizeram então as muralhas, onde eles concentraram toda a proteção daquela fortaleza. E eles realmente assim, eles se gabavam, né, daquela fortaleza, e a gente percebe que mesmo que Josué conquistou muito da terra, nem Josué, nem os juízes, e nós sabemos que Josué foi um cara assim fora da curva, né? Entre os juízes houveram muitos heróis da fé que são citados lá na galeria de Hebreus capítulo 11, mas olha, ninguém conseguiu conquistar a fortaleza de Sião, que é Jebus, né? E o texto aqui que eu quero ler para vocês então, 2 Samuel capítulo 5, verso 6, a Bíblia diz assim: partiu o rei com os seus homens para Jerusalém. Esse rei aqui, a Bíblia está falando do rei Davi, contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Guarda essa frase, os cegos e os coxos. Então, veja que nós estamos falando, né, de uma mente bloqueada, né, tanto para enxergar as coisas de Deus, como para andar nas coisas de Deus. Então, não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz, Davi não entrará nesse lugar. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Você entende? Aquilo que hoje pode parecer impossível para você, Deus pode te dar uma vitória sobrenatural. Você tem que simplesmente entender como que o reino de Deus funciona. Você vai ver que não é pelo seu braço de carne, mas é pelo Espírito. Olha que coisa interessante. Então Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Davi naquele dia mandou dizer: todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Suba por onde? Por um canal subterrâneo. Uma das coisas interessantes sobre a fortaleza de Sião, e que é um dos lugares que eu mais gosto de visitar em Jerusalém, são uma série de túneis que estão escavados ali, né? Hoje, nos dias de hoje, ali disponíveis, tem um túnel seco, que eles então atribuem a esse túnel que foi escavado pelos valentes de Davi, e tem um túnel molhado. Você passa, são mais ou menos 500 metros de túnel, tá? Escavado na rocha, com água até a altura do seu joelho, um pouquinho mais, e que você precisa da luzinha do seu celular, porque você não enxerga absolutamente nada. Você entra, não é? Tem um acesso a esse túnel, e ele termina lá embaixo no tanque de Siloé. É uma experiência você passar por dentro desse túnel, né? Algumas pessoas têm aquele pânico de entrar em lugar fechado, mas realmente é uma experiência incrível. Então, essa fortaleza, ela agregava isso, porque os jebuseus, eles fizeram vários túneis, porque dentro ali dessa fortaleza, dentro dessa montanha, tem uma fonte muito conhecida e muito mencionada, biblicamente falando, que é a fonte de Gion. Já ouviram falar sobre a fonte de Gion? Foi ali que Salomão ofereceu 1000 holocaustos ao Senhor. A fonte de Gion se tornou, olha para você ver quando você reverte uma fortaleza, a fonte de Gion se tornou um lugar onde muitos reis foram ungidos. Ali foi o lugar onde Salomão então ofereceu 1000 holocaustos, e Deus apareceu para Salomão e falou assim: olha, pede o que você quer. E ele pediu o quê? Sabedoria, né? Então, no lugar onde havia densas trevas, cegueira espiritual, foi um lugar que Deus agraciou um homem, um rei, com um tipo de sabedoria que a Bíblia diz que nenhum outro desfrutou dela, pelo menos até os seus dias. Então, como que é extremamente recompensador
você vencer fortalezas e entender o convite que Davi está fazendo aqui, né? Todo o que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo. Eu creio que é uma convocação do Espírito Santo para mim e para você nessa direção. Vencermos os bloqueios da nossa mente, vencermos as fortalezas, os argumentos que dividem a nossa mente, enchem o nosso coração de falta de esperança em termos de realizarmos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, todo que está disposto a ferir os jebuseus, suba pelo canal subterrâneo e fira os cegos e os coxos. Que são argumentos, que são conselhos, não é? Que te torna espiritualmente cego, bloqueado, que paralisa o seu andar no espírito. Então, e Davi ainda disse: a quem a alma de Davi aborrece. A alma de Davi aborrece. Sabe, se você lê a vida de Davi, você vai ficar impactado, porque todo o governo de Davi foi marcado por uma frase assim reveladora. A Bíblia fala que em todas as batalhas de Davi aparece essa frase: e Davi consultou ao Senhor. Davi era um homem que buscava o conselho de Deus. Não sei se você já percebeu isso, mas no conteúdo ali do Antigo Testamento, falando dos reis, dos seus exércitos, das guerras que haviam, todas essas batalhas aqui, todas essas guerras do Antigo Testamento, não era o tamanho do exército que determinava a vitória. Não era o número de carros e carruagens que determinava a vitória. Na verdade, eram guerras entre reis. O rei que carregava o conselho profético na sua alma. Por isso que, você sabe, quando é que os profetas apareciam? Quando havia crise. Quando não havia crise, quem é que estava em cena? Os sacerdotes. Mas quando a crise vinha, o profeta levantava a palavra de Deus no coração do rei. Israel só perdeu guerras quando o rei fechou os seus ouvidos e, em vez de receber a palavra profética, eles na verdade estavam perseguindo os profetas. Por ciúmes, por inveja, por coisas como aconteceu aqui nos dias do ministério de Jesus que nós falamos. Então, por isso que é tão importante, né, a nossa mente experimentar, desfrutar a luz da palavra profética, da palavra revelada, da palavra falada. É isso que realmente abre os nossos olhos. É isso que nos dá um caminhar no Espírito e que realmente determina as vitórias que nós precisamos delas. Então o texto ainda diz, né, olha o que Davi disse: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Davi disse, olha, sobre, né, uma fortaleza que era dos jebuseus e que passou a ser a cidadela de Davi, a fortaleza de Davi, de onde Davi passou a reinar e a governar. Aquele lugar onde a partir dali muitos reis de Israel foram ungidos, tiveram óleo derramado na sua cabeça. Davi proibiu cego e coxo naquele lugar, ou seja, esse não é lugar para pessoas espiritualmente bloqueadas. Esse é um lugar para pessoas que têm os olhos do entendimento abertos para conhecerem a Jesus, para conhecerem a vontade de Deus. Esse é o lugar onde Deus te dá o espírito de sabedoria e revelação. Esse lugar será marcado por uma mente espiritual, uma mente iluminada, uma mente completamente liberta. Então, a Bíblia diz, assim habitou Davi na fortaleza e lhe chamou a cidade de Davi, e foi edificando em redor, desde Milo e para dentro. Ia Davi crescendo em poder cada vez mais, porque o Senhor, Deus dos exércitos, era com ele. Então, ok, não é? Estamos vendo que os maiores heróis dos dias ali de Josué e dos juízes, então não puderam conquistar Jebus, não é? E quando Davi intentou fazer isso, eles literalmente zombaram de Davi, de tanta confiança que eles tinham, que aquela fortaleza era um lugar protegido, estrategicamente protegido, e eles então, zombando de Davi, falaram: os cegos e os coxos vão dar conta de você, né?
Mas nós sabemos que aconteceu algo interessante, né? Veja que essa é uma batalha da mente. A mente é o primeiro campo de guerra. E por onde que os valentes? Porque é interessante nós pensarmos sobre os valentes de Davi aqui. Porque esse é o lugar, espiritualmente falando, onde Deus quer me levar e te levar. Uma mentalidade de Gibor. Uma mentalidade de quem guerreia para conquistar aquilo que Cristo disponibilizou para cada um de nós. Nós não temos mais que carregar uma mentalidade vitimista, uma mentalidade de perdedor, não é? A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo para vivermos como escravos, mas Ele nos deu um espírito de adoção que clama, Abba, Pai. Então, queridos, nós, apesar de vivermos uma experiência de novo nascimento, nós podemos continuar, muitas vezes, sentindo medo, ou sentindo vergonha. E é exatamente por isso que, para renovar a mente, nós temos que entender a importância de nós mudarmos a nossa dieta. É interessante, né? Adão, ele tinha um corpo perfeito. Mas, por que é que Adão passou a sentir medo e vergonha lá no jardim? Por causa daquilo que ele comeu. Por causa da sua dieta. Ele comeu aquilo que ele não deveria comer. Ele se alimentou daquilo que ele não deveria se alimentar. Então, quando uma pessoa nasce de novo, ele tem que entender a importância de mudar a dieta. Ele precisa agora entender a importância de se alimentar do Evangelho. Ele precisa transicionar de uma consciência de pecado para uma consciência de justiça. Muitas pessoas, apesar de nascidas de novo, continuam sentindo culpa, continuam sentindo vergonha, continuam sentindo medo. Por qual razão? A dieta que eles estão fazendo. Eles estão se alimentando de uma visão própria deles mesmos. Mas nós precisamos agora nos alimentar do Evangelho. E o que é o Evangelho? É aquilo que amorosamente, generosamente, Cristo fez por mim e por você. É interessante, 1 Coríntios, capítulo 2, verso 12, a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do mundo, mas Ele nos deu o seu Espírito, para por Ele nos dar a conhecer todas as coisas que gratuitamente Cristo fez por nós. E nós precisamos passar a nos alimentar do Evangelho, passar a nos alimentar da justiça de Deus. E esse alimento vai te levar a um lugar de maturidade. Você vai ver que o escritor aos Hebreus, ele coloca as coisas desta forma. Olha, muitos de vocês já têm tempo para serem mestres da palavra, mas ainda precisam de um alimento rudimentar. Ainda precisam ficar tomando leitinho. Por quê? Porque não tem a mente treinada na palavra da justiça. Qual é o alimento que gera maturidade espiritual? Qual é o alimento que vai te levar a esse lugar onde você vai derrubar as fortalezas da mente? A palavra da justiça. Isso é fundamental. Paulo disse que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens os seus pecados, cobrando dele os seus pecados. Não. Por quê, queridos? Porque na verdade Cristo, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Não é o que você fez por você mesmo, não é o seu mérito. O reino de Deus funciona de uma maneira diferente. Somos salvos pela graça. A graça é a parte de Deus, é a obra de Cristo, mediante a fé. Quando você enxerga tudo que amorosamente Cristo fez por você, a fé explode no seu coração. E fé é um princípio de revelação, porque a fé vem pelo ouvir. Onde o diabo tinha um pensamento dominante, limitando você na sua forma de pensar e acreditar. A palavra da fé, a palavra revelada, ela é um martelo que esmiuça essa rocha, essa penha. Ela é o fogo que consome a lenha.
E aí nós vamos então avançando, nós vamos andando de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais fé, mais glória. Os valentes de Davi, eles subiram então por caminhos subterrâneos. Eles subiram pelo caminho das águas. Enquanto todo mundo estava esperando uma tentativa de fora, você está entendendo? A guerra está na sua mente, pelo Espírito, porque é onde os rios de água correm. Esse é o caminho do Espírito para a sua alma. Muitas pessoas hoje têm o Espírito Santo, mas não aprenderam a liberar o Espírito Santo. Jesus disse: aquele que crer em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então os valentes de Davi, que tinham uma alma de guerreiros, como Paulo falou para Timóteo: combate comigo o bom combate, participa das minhas aflições pelo Evangelho. Então eles entraram, eles penetraram, por esses caminhos subterrâneos por onde haviam correntes de água. E eles chegaram ali dentro e acabaram com toda aquela resistência de cegos e coxos. O conselho de pessoas que não têm uma mente renovada. O conselho de pessoas que não andam no Espírito. Você quer ver uma coisa que para a sua vida? É quando você ouve as pessoas erradas. É quando você ouve o conselho errado. Por isso que eu e você temos a responsabilidade de sermos intencionais em vivermos pela palavra que sai da boca de Deus. Não viva a sua vida sem carregar uma palavra de Deus. É interessante, eu entrei aqui nessa manhã e orando em línguas, Deus me deu uma palavra clara para essa reunião, no meu espírito, com respeito a coisas muito pessoais. E eu creio que o Espírito Santo, ele deseja estar nos guiando a todo tempo, nos falando coisas claras que limpam o nosso caminho, que confirmam os lugares que nós precisamos acessar. E eu e você seremos chamados de restauradores de lugares antigamente assolados. O que estava assolado na sua vida vai ser redimido. O que foi roubado vai ser devolvido. Porque nós carregamos essa unção maravilhosa, a unção do Espírito Santo nas nossas vidas. Então, queridos, Deus deseja tirar o conselho dos cegos e dos coxos e colocar o conselho profético dentro de mim, dentro de você. Foi isso que deu tantas vitórias a Davi e aos seus valentes. Então vamos só rever aqui alguns princípios dentro do conceito de fortalezas espirituais. Veja, sempre que a Bíblia fala de uma fortaleza espiritual, a Bíblia menciona também um homem forte, um valente que está ali. Então o homem forte ocupa uma fortaleza, tá certo? E a fortaleza é a maneira daquele homem forte garantir a sua presença ou a sua influência na vida de uma pessoa ou de um homem coletivo. Isso pode valer para uma família, como pode valer até para uma cidade, como para uma nação inteira. Jesus disse que para você saquear a casa do homem forte, você primeiro precisa de amarrá-lo. Ok? Segunda coisa importante que nós estamos falando e revendo é que os demônios, eles entram estrategicamente de uma forma diferente de como eles permanecem, tá certo? Então, uma porta, vamos chamar assim, é como os demônios entram. Uma fortaleza, uma casa de pensamentos correspondente à natureza daquele espírito, é como eles permanecem. Então, o diabo, ele quer destruir a vida de uma pessoa, construindo a mentalidade dele. Então, a mentalidade são aqueles pensamentos, queridos, dominantes. Sabe, aquelas respostas, reações automáticas que brotam assim na mente? Parece um programa interno que está rodando. Então, o que é importante aqui?
é sermos intencionais, é discernirmos isso, não é? E então nós sabemos que esses pensamentos dominantes, eles podem expressar uma mente saudável ou uma mente carnal. E onde eles estão expressando uma mente carnal, não é? Como é que nós vamos vencer esses argumentos? Pelo Espírito, tá? Terceiro princípio que nós estamos falando aqui é que demônios, então, eles precisam ser expulsos. Como é que você lidar com o demônio? Você precisa usar a sua autoridade, o nome de Jesus. Agora, fortalezas espirituais, em contrapartida, elas precisam serem demolidas. Tá ok? Por isso que existe algo que muitas pessoas não entendem, que o princípio número 1 da edificação espiritual nunca começa pela edificação, mas começa pela demolição. Não é? Então, você primeiro precisa ser desconstruído, falando de uma mentalidade reprovada, para depois você passar para uma edificação, para uma construção espiritual que vem por ouvir a palavra de Deus, que é o princípio da fé. Veja que Jesus, ele falou duas coisas muito importantes para as pessoas à sua volta, incluindo os discípulos. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, aqui, Jesus está quebrando o cativeiro na sua vida. Mas ele disse: se vocês forem verdadeiramente meus discípulos, vocês vão permanecer na minha palavra. Vocês precisam viver uma experiência mais do que uma libertação momentânea. O que é um discípulo? É uma pessoa ensinável. É uma pessoa que permanece na palavra. E aí, então, Jesus disse a coisa completa: e conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. Por que é tão importante você ser intencional em conhecer a verdade revelada pelo Espírito Santo? Porque qual é a verdade que te liberta? Não é a verdade que você ignora. É a verdade que o Espírito te revelou. É a verdade que você assimilou. É a verdade que não só demoliu, tá certo, aquele argumento que trazia falta de esperança ao seu coração, mas que estabeleceu agora o novo de Deus. Ok? Quarto princípio: destruir uma fortaleza é um processo, leva tempo. Quanto tempo levou aqui para a fortaleza de Sião ser conquistada? Josué não deu conta, os juízes não deram conta, mas você sabe por que é que Jesus foi chamado de filho de Davi? E essa ligação, não é? Sião é a cidade de Davi e Jerusalém é a cidade do grande rei. Que coisa poderosa. Então, destruir uma fortaleza é um processo que leva tempo. E aqui eu disse para vocês a importância de você mudar a sua dieta. A importância de você passar a se alimentar daquilo que Cristo fez por você, do Evangelho. De desconstruir, né, uma consciência de pecado. Porque, queridos, a verdade poderosa do Evangelho é que Jesus perdoou todos os seus pecados. O Evangelho te colocou num lugar onde Deus gritou para você e grita para você: você é amado, você é perdoado, você é curado, você é suprido, você é favorecido, você é abençoado. Porque você fez alguma coisa bonita demais? Não! Porque Jesus fez por você. E quando você foi para dentro dele, você se revestiu da justiça de Deus. A nossa justiça é um trapo de imundícia, mas a justiça de Cristo é perfeita. Ela atende a todas as demandas do homem que caiu. Por isso, não viva a sua vida como se Cristo não tivesse morrido pelos seus pecados e ressuscitado pela sua justificação. Se você sente culpa, você está entendendo alguma coisa errada do Evangelho. Se você sente vergonha, você está entendendo alguma coisa errada do Evangelho. Você precisa que o Espírito Santo chegue com a luz do Evangelho,
como nós falamos. Paulo disse: se o nosso evangelho está encoberto para aqueles que se perdem, os quais o Deus desse século, o diabo, cegou o entendimento deles para que a luz do evangelho da glória de Cristo não resplandeça nos seus corações. Então essa é uma ministração, queridos, para curar cegueira, para tirar as nossas vidas de um caminhar manco. Porque Deus nos chamou dessa forma: andai no Espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Se você entender o Evangelho, você vai entender uma coisa: você não deve mais nada ao pecado. Você não tem nenhuma obrigação com o pecado. Você entende? A graça de Deus não é uma permissão para você viver uma vida errada. A graça de Deus é a autorização para você andar como Cristo andou, viver como Ele viveu. Isso faz toda a diferença. Quinto princípio, e último aqui, a Bíblia diz: ponha a palavra de Deus na sua boca. Foi o que Deus falou para Josué lá. Por que é importante você pôr a palavra de Deus na boca? Por que é importante você confessar a palavra de Deus? Principalmente quando você está passando uma guerra na sua mente. Como eu disse, a mente é o primeiro campo da batalha. Algumas pessoas, eles tentam rebater um pensamento ruim com uma outra forma de pensar. Eu vou te falar, vai funcionar muito pouco. Mas quando você põe a palavra de Deus na sua boca, é interessante, a sua mente ouve o que você está declarando. Existe uma coisa diferente que acontece na nossa mente quando nós falamos a palavra de Deus. Algumas vezes eu estou dirigindo o carro, né? Quem olhar assim acha que esse cara é doido. E às vezes a gente está dando umas rajadas em língua estranha, ou declarando escrituras. Nenhuma arma forjada, desenhada para você, prosperará contra a sua vida. Por quê, queridos? Porque você é de Jesus. Você tem a autoridade, o direito de desfazer tudo isso. E nós precisamos lutar não com armas nossas. Nós precisamos lutar com a armadura que Deus nos revestiu dela. O que é o escudo da fé? A fé vem pelo ouvir. Mas o que é a espada do Espírito? É algo agressivo. Eu vou dizer para vocês, a meditação bíblica que envolve confissão da palavra, ela é agressiva. Paulo disse que nós devemos levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Por que você tem que levar cativo? Olha a terminologia de guerra que ele está usando. Levar cativo. Ou seja, você tem que fazer de um pensamento dominante que o diabo plantou na sua mente, você tem que fazer desse pensamento um prisioneiro. Você tem que pegar uma escritura, como se fosse uma espada, colocar nas costas desse pensamento e levar ele de joelhos para ele se dobrar diante de Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, a meditação, ela é intencional. O Espírito Santo nos mostra esses argumentos que precisam serem vencidos. Por isso que Paulo disse aos Coríntios que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais, poderosas em Deus para destruir fortalezas, anular sofismas e toda altivez, toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Eu vou te dizer, em algum sentido, pode haver em mim e em você uma forma de pensar e acreditar que ofende a Deus, que é arrogante diante de Deus. Mas quando você, começa a liberar o Espírito, orando em outras línguas, confessando a palavra, você vai ver que Deus vai começar a denunciar esse programa errado que está rodando na nossa forma de pensar. E você precisa entender a importância de levar isso cativo. Pegar uma palavra que Deus falou no seu coração, como uma espada você põe nas costas desse pensamento, até que ele seja desconstruído. E esse lugar, que era uma fortaleza para os jebuseus, vai se tornar um lugar onde os reis foram ungidos.
vai se tornar um lugar onde Deus deu o maior nível de sabedoria para um ser humano. Você sabe que Davi, ele governou, não é, por 40 anos. 7, 8 anos ele governou em Hebrom. Por quê? Porque os jebuseus estavam lá. Mas quando Davi conquistou a fortaleza de Sião, ele passou a governar todo Israel. E as fronteiras de Israel se tornaram as fronteiras mais amplas de toda a história da nação. Israel de hoje não chega nem perto de Israel dos dias de Davi. Por isso que quando você muda a sua forma de pensar e acreditar, você expande. E por isso que eu digo para você, tudo que você precisa para essa mudança está dentro de você. Você tem um espírito recriado, isso significa que o Espírito Santo habita dentro de você. Tudo que está na palavra está em forma de semente no seu espírito recriado. Você precisa simplesmente desenvolver com temor e tremor a sua salvação. E como nós estamos falando, derrubar essas fortalezas, né, é um processo. Algumas vezes tenha paciência com você, porque às vezes é um processo não muito simples de ser vencido. Já percebeu que todos nós, às vezes, sempre caímos no mesmo lugar com respeito a uma certa área? E a gente fica assim, puxa, me deu de novo aqui. Porque a nossa mente, por alguma razão, está condicionada ali. Mas Deus pode mudar uma mente condicionada. Ele pode. Eu preciso terminar. Então, só duas coisas aqui para a gente concluir. Não fique condicionado ao seu passado. O que nunca foi vencido na sua vida pode ser vencido assim, ó. Do dia para a noite ou da noite para o dia. Diabo não viola a vontade de ninguém. Ele, para ter esse acesso que tem, ele está te enganando, e muitos de nós estamos distraídos nessas coisas, né? Então a gente precisa acessar por esse caminho subterrâneo, porque Paulo disse em Romanos capítulo 8, é pelo Espírito que nós vamos vencer essa batalha. Paulo diz assim, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito, fala comigo, pelo Espírito, mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Você tem, né, armas espirituais poderosas. E a última coisa que eu quero te falar, existe uma recompensa poderosa em dissolver essas crenças limitantes, esses argumentos da mente, não é? Aquelas fontes que um dia, um espírito morto que um dia alimentava lá a fortaleza dos jebuseus, vai se tornar Gion, sabe? Um lugar para ungir reis, um lugar de sabedoria, um lugar onde é proibido entrar cegos e coxos. Você sabia que quando Jesus, na sua entrada triunfal em Jerusalém, depois você lê lá, eu ia ler com calma aqui para você, mas eu quero deixar isso para você pesquisar. Você sabia que na entrada triunfal de Jesus, sabe o que Jesus fez para demonstrar que ele era o filho de Davi? Ele curou todos os cegos e coxos que estavam ali. Você não vai ser mais cego. Você não vai ser mais coxo. Você vai enxergar pelo Espírito. Você vai andar no Espírito. Você vai fluir no Espírito. Você vai demonstrar o reino de Deus. Porque o reino de Deus, queridos, não é só algo que você precisa receber. Você precisa também demonstrar esse reino. E a boa obra, o desenho que Jesus falou a seu respeito, a boa obra que ele começou na sua vida, ele vai completá-la até o dia de Cristo. Ok? Fica de pé no seu lugar.